Se tem um assunto que vocês amam, é quando eu falo de porosidade capilar. E hoje eu vim trazer um caso para vocês de uma cliente que acompanhou essas dicas que estão nesse vídeo e a porosidade dela mudou completamente. Não foi só indo ao salão, não. Ela fez muitas dessas dicas em casa e sentiu o resultado muito mais rápido do que todo o tempo que ela não seguia esses pequenos detalhes que eu vou colocar nesse vídeo. Olá pessoas, o meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao meu canal. Eu sou profissional especializada em cabelos com curvatura, ondulados, cacheados e crespos, colorista e terapeuta capilar. Tenho um salão na zona norte do Rio de Janeiro, salão onde eu atendi essa minha cliente do caso de hoje, do caso de porosidade capilar. Nesse salão, além de fazer tratamento, de fazer corte, eu também trabalho com cor e mentoria capilar para você conseguir aí se acertar nos cuidados, na finalização, na higienização e entender a principal demanda de tratamento do seu cabelo. Então não esquece de agendar um horário comigo, o link tá aqui na descrição. E começando pro vídeo de hoje, a gente tem um caso onde o cabelo poroso mudou bastante com o tempo. E foi assim, bem diferente mesmo. Vocês vão acompanhar as fotos enquanto eu tô aqui falando com vocês do caso da minha cliente, que eu não sei se ela vai querer ser exposta aqui, mas ela vê os vídeos, ela acompanha as minhas dicas. Ainda assim, tem algumas dicas que quando a gente vê nos vídeos, né, a gente pensa assim, essa dica não é pra mim, ou então, essa dica eu acho que não vai fazer diferença na minha rotina. E muitas das vezes a gente pensa que são dicas bobas, eu diria, né? Que são algumas dicas que não vão fazer tanta diferença. Só que aí, quando a gente coloca em prática os pequenos detalhes, as pequenas dicas, a gente vê diferença a longo prazo. E foi o caso dessa minha cliente que chegou com o cabelo bem poroso. Ela tem uma porosidade muito específica, tá? É uma porosidade mais difícil de controlar do que a maioria das porosidades que eu costumo atender. Por que a porosidade dela é diferente, é um pouco mais difícil de ter esse controle aí? Primeiro que, importante avisar, né? Porosidade a gente controla, a gente não cura. Ela não cura totalmente, ela vira e mexe e pode voltar, mas fica um espaço maior, tá? Entre você sentir o cabelo poroso de novo, conforme você for fazendo os cuidados ao longo prazo, você vai perceber que se antes você fazia uma acidificação, né, que é o tratamento para porosidade que a gente indica, antes você fazia uma acidificação toda semana, depois você vai passando para 15 em 15 dias e vai percebendo que vai tendo aí esse tipo de espaço maior, em alguns casos às vezes até de 20 em 20 dias, vai aumentando realmente o espaçamento. Só que aí é importante falar para vocês que ela tem realmente essa porosidade diferente porque o cabelo dela é um cabelo grosso. Você pode se identificar muito com isso, tá? E quando eu falo que é um cabelo grosso é porque os fios são grossos e às vezes as pessoas confundem isso com scab hair. Ela não tem scab hair, o cabelo dela é grosso. E isso confunde muitas pessoas de acharem que realmente é um scab hair e não uma porosidade alta. Mas era porosidade alta, o cabelo dela sempre foi. Mas eu sinto que o cabelo dela mudou muito desde a primeira vez que eu atendi ela. Por quê? Porque é uma cliente que tem uma porosidade com esse fio grosso que parece realmente que o fio não consegue formar mechas, ele fica muito desfeito. Por conta desse fio realmente ser mais grosso e ser poroso, sabe? Ele dá essa sensação de que ele não vai conseguir juntar a mecha, não importa o que você faça. Você pode estar se identificando com esse relato que eu tô trazendo, porque apesar dela ser uma porosidade diferente, é uma porosidade que eu recebo muito no salão e que eu percebo muito de cabelos, né, das clientes com essa característica de fio grosso, mais poroso e com mais dificuldade para definir devido a essa porosidade. Geralmente isso acontece assim como ela, no topo da cabeça, bem aqui mesmo, tá? Bem nessa parte que fica aqui atrás, nesse topo. E acontece muito especificamente ali, porém o resto do cabelo dela todo é bem poroso, tá? O cabelo todo bem poroso, mas nessa região é onde fica muito esfarofado e onde não define por nada. É uma cliente que tá comigo desde janeiro de 2022. E, obviamente, teve um espaçamento em alguns atendimentos um pouco maior e teve uma frequência maior em certos pontos. Em 2023 eu acompanhei bastante o cabelo dela e conforme a gente ia fazendo os tratamentos, os cuidados, limpando as pontinhas, agora ela tá com o cabelo bem grandão, quando ela começou a cortar comigo ela tava com o cabelo bem menor, mas conforme a gente vê essa evolução do cabelo dela, a gente percebe que é um cabelo que realmente teve uma transformação muito interessante com o que era feito em casa. Ela relatava muito pra mim que saía do salão com o cabelo maravilhoso, mas que quando ela finalizava não ficava igual, que quando ela ia fazer não era a mesma coisa.
e ela não tinha muitas vezes um resultado satisfatório. E aí eu conversava muito com ela, os tratamentos em casa. Vira e mexe, né, as minhas clientes têm aquela de, agora eu larguei de mão, agora eu voltei. Mas de forma geral, ela era uma cliente assídua ali em tratar, né, vez ou outra ela largava um pouco o cabelo de lado, fica aí o puxão de orelha pra você que tá vendo esse vídeo. Mas ela de forma geral, né, tinha esse costume de se atentar ao cabelo. E aí quando a gente começou a fazer os tratamentos de maneira mais assídua, conforme ela ia pro salão, eu dava uma dica, testava uma coisa diferente, ia falando pra ela, olha, hoje a gente vai testar fazer isso daqui assim. Aí no outro dia que ela vinha, como é que foi? Como é que o cabelo adaptou ao que a gente fez o teste? E aí ela me falava se ela tinha gostado, se ela não tinha gostado. E a gente ia trazendo isso também nos tratamentos. Por quê? Porque é importante demais a gente ouvir a cliente que tem o relato do cabelo dela com o dia a dia ali. E uma das dicas que a gente percebeu a longo prazo foi que ela aprendeu a fazer rotinas que são selantes além do dia onde ela vai acidificar. Só fazer a acidificação, mesmo sendo profissional ou fazendo em casa, a longo prazo não trazia tantos resultados para o cabelo dela. Era uma porosidade muito resistente. Então a primeira coisa que a gente decidiu fazer foi trocar as rotinas dela. A gente não ia só mais, o dia de acidificação é esse daqui, mesmo que fosse uma vez por semana, vai ser esse dia aqui, e nos outros dias você pode ou tratar, ou usar condicionador, enfim, né? Ela tratava geralmente, mas não tinha o cuidado específico da gente fazer tratamentos selantes. E com tratamentos selantes, ela incluiu, né, um condicionador mais potente, que é o Booster Danos Vorazes da Lola, na rotina dela. Quando ela não acidificava, ela usava ele. E com o tempo, isso foi mostrando mais sedosidade ao toque do cabelo dela. E foi só uma das dicas, né? A outra dica também muito importante foi utilizar o difusor. Pode parecer muito bobo, mas eu já falei muito disso aqui, já falei também nas outras redes sociais. E usar o difusor para secar o cabelo não é só sobre, dano, porque ferramenta de calor, não, resseca o cabelo e tudo mais. Se o teu cabelo demora muito para secar, é muito mais fácil o teu cabelo secar todo esfarofado quando ele secar natural do que ele secar mais, sabe, reguladinho, com mais definição marcada com o difusor. E o difusor mudou a porosidade dela, a parte porosa mudou muito, porque era uma parte que demorava muito a secar. Então, como demorava a secar quando ela passava creme e tudo mais, né, ficava aquela coisa de demorar várias horas para secar, eu falei, testa usar o difusor, tudo mais. Às vezes a gente fica relutante achando que vai causar um dano, mas quando o cabelo demora muito para secar o natural, causa mais dano deixar ele úmido por mais tempo do que utilizar o difusor. Então, com isso, né, aprendendo isso, ela começou a usar e ela disse, menina, fez uma diferença. Eu lembro que ela chegou no outro atendimento falando, menina, fez uma diferença e eu tô sentindo que meu cabelo tá com uma saúde melhor também, né? Além dos tratamentos, é claro, mas o difusor deu essa virada de chave nela. Ela me contou isso, que além de fazer a finalização durar mais, que além de fazer o cabelo dela ficar com um toque menos poroso, porque de fato ela acabava deixando secar ao natural e parecia que o produto que tava no cabelo evaporava muito também, né? Essa coisa de você ter o cabelo longo, mexer pra cá, mexer pra lá, o cabelo úmido, parece que também vai, né, deixando produto nas coisas, e além disso tudo, o cabelo fica mais inflado realmente porque é muito frizz, muito balanço. O cabelo que tem mais resistência, como o cabelo poroso grosso dela, de formar uma definição, ele se beneficia mais de secar logo ele, né, e deixar um gel cast já ali, que você deixar ele molhado até ele secar totalmente no natural. Então o difusor foi sim um aliado para ela, e eu sei que isso pode parecer muito bizarro para muita gente, mas faz sentido, né? A gente tem até hoje em dia um estudo, um artigo que explica que um cabelo que fica úmido por mais tempo, ele sofre mais danos, né, do que um cabelo que utiliza o difusor. Claro que a gente não vai usar torrando no cabelo e também não vai usar sem proteção térmica, mas essa dica a longo prazo mudou muito para ela, porque também mudou para mim, tá, gente? Eu também tive essa mesma experiência com o difusor. Eu comecei a ver meu cabelo muito mais saudável quando eu usava o difusor do que quando eu não utilizava de fato, né? Então o sensorial, o aspecto, tudo isso mudou também, porque o meu cabelo é um cabelo que demora mais de 8 horas para secar naturalmente, então realmente fez uma baita diferença. Uma dica chave também, né, era na hora da finalização utilizar o óleo antes do creme de pentear. Isso ela já começou a fazer a partir de um tempo, que eu tinha falado para ela que ia ser muito interessante para a porosidade dela, então isso também auxiliou muito. E
além dessas dicas, a gente ainda tem mais uma dica que mudou completamente a finalização dela, que foi a técnica de 2 gelatinas. Então a gente faz a finalização e na finalização, além de usar outros produtos, a gente também usa 2 gelatinas. Que esse exagero, né? Porque a gelatina muito selante, ela não fixa o suficiente para segurar a definição do cabelo por mais tempo. E a gelatina que é muito fixante, ela costuma ressecar. Então eu fiz essa técnica, é uma técnica que eu faço no meu cabelo, né? Que eu descobri sozinha testando, sim. Eu sei que tem gente que já falou, eu já fazia isso. Gente, eu nunca vi ninguém fazer isso, ninguém nunca me ensinou, então eu deixei aqui em cima pra vocês como a minha técnica de 2 gelatinas. E eu descobri testando porque realmente eu sentia que meu cabelo precisava de mais fixação e as gelatinas muito selantes deixam o cabelo com movimento, deixa levinho, mas não dura tanto. E aí eu testei essa técnica, né, no cabelo dela e falei, vê como é que vai ficar a fixação, vê se você vai gostar, um cabelo mais poroso, mais resistente a definir. Então ter essa opção de não só selar, né, selar para o cabelo ficar ali bonitinho, definidinho, mas ter um pouquinho mais de fixação para segurar o cabelo assim, um cabelo poroso que tem mais essa dificuldade de formar a mecha e a definição, fez diferença para ela também, tá? Ela começou a perceber que o cabelo dela estava definindo e ficando por muito tempo ali definido. Quando eu testei, eu falei, e aí, você gostou? Ela, Rebeca, o meu cabelo teve day after, o meu cabelo durou. Então, é muito legal de acompanhar isso, mas importante ainda é de que, além dessas dicas, além dela tratar em casa, ela teve todo esse acompanhamento comigo no salão, tá? Eu ia dando todas as dicas pra ela durante os atendimentos, além de dica do produto que ela usa em casa pra fazer a nutrição, pra fazer a acidificação, tudo isso eu auxilio no salão. Então ela não fazia só o tratamento no salão, fazia tratamento em casa também. E aí, a partir dessas dicas que eu falei aqui pra vocês e dos tratamentos que eu recomendei pra ela fazer em casa, a longo prazo ela trouxe na última ida pro salão um cabelo completamente diferente. Talvez para vocês visualmente, né, diferente das outras chegadas que eu mostrei aqui para vocês, né, dos antes que estavam aparecendo, talvez esse antes não tenha tanta diferença visual, mas dá para vocês perceberem sim, e principalmente dava para perceber no toque, no sensorial. O cabelo dela ficou muito mais macio, muito mais sedoso, muito mais selado. Ele tava com um outro toque quando ela chegou. Eu elogiei muito, parabenizei muito ela, porque realmente a gente sentiu essa diferença no salão. E a tendência é só melhorar ainda mais. É muito legal atender e acompanhar vocês no salão por conta disso, porque a gente consegue estar ali percebendo, prestando atenção nessas diferenças, nessas mudanças do cabelo, nessa transformação que vocês conseguem alcançar também, não só estando ali com a gente no salão, mas em casa, com todas as dicas que a gente traz para vocês. Então, todas essas dicas que eu trouxe para ela, tudo que ela foi adaptando na rotina dela, os produtos que eu indiquei para ela fazer tratamento em casa, né? Tudo isso aí fez bastante diferença e é muito legal da gente conseguir ver. Então anota todas essas dicas aí, pode ser que uma delas funcione muito bem pra você. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e comenta aí embaixo se você já faz todas essas dicas que eu costumo contar aqui ou se você ainda não se adaptou a alguma delas, me conta aí que eu posso te ajudar. Não esquece de agendar um horário comigo aqui no link que tá na descrição e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!